Jotaro sempre foi um dos personagens que mais gerou debate dentro do fandom. Tem gente que acha que ele foi um bom Jojo, e outros que acreditam que ele teve muitas deficiências e que provavelmente é o Jojo mais simples de todos, junto com nosso pai Jonathan. Se você me perguntasse, eu diria que Jotaro é um personagem que nem me empolga, nem me desagrada. Acredito que ele desempenhou bem seu papel, compensando suas limitações e se complementando com os demais Crusaders. Agora, sem dúvida, o que mais sempre foi apontado sobre esse personagem é que ele é enorme, imenso, infinito, universal, multiversal, onipotente e onisciente. Gary Stu, ou, em termos mais simples, o cara que consegue tudo e derrota todo mundo. Bill, se ser um Gary Stu não é isso, deixa eu te explicar com meu intelecto superior. Shhh, cala a boca. Cala a boca, fedorento. Silêncio. Muito provavelmente, Jotaro é um personagem criado como um Gary Stu e pronto. Afinal, essa parte do mangá começou a ser escrita por volta de 1989 e na época esse tipo de personagem era o máximo. Então não é preciso pensar muito sobre isso. Infelizmente sou um arrogante e obtuso que precisa dar sentido e explicação para tudo que vê. Na maioria das vezes, tirando conclusões próprias geralmente equivocadas. Então essa é uma pequena teoria que fui montando, juntando pontas aqui e ali. E sério, gravem a palavra teoria na cabeça de vocês. Não há provas conclusivas de que o que estou prestes a dizer seja real ou que faça sequer algum sentido lógico. É simplesmente um dos meus headcanons, só que esse é bem mais interessante do que a maioria que eu faço, só estou avisando para não virem me cobrar depois. J. Joe com seu bom, desculpa Bills, mas aqui você está errado. No volume 120 de JoJolion é explicado que Jotaro é na verdade um esquilo raquítico com problemas intestinais. Lamento, mas sua teoria está completamente invalidada. Fica quieto, Joe, já vimos que você sabe de ioiô. E Dam, você não ria, pois se veste assim, não ironicamente. É brincadeira. E... vejam os canais deles, por favor, e mandem um abraço meu, eles são um par de youtubers incríveis. Assim, a teoria... Olha, para essa teoria, o que eu fiz foi de algum modo juntar vários dados que a princípio podem parecer irrelevantes, mas que colocados todos juntos e dando uma coerência lógica. Pode-se chegar a uma conclusão bastante razoável, na minha opinião, sobre isso, porque Jotaro é tão overpower. Primeiro, vamos analisar os demais JoJos, da parte 1 à parte 5. Mais do que tudo porque o resto eu não li, embora até onde eu sei, não deveriam ser um problema para essa teoria. Em Star Wars Crusaders, Jotaro tinha apenas 17 anos. Se observarmos Jonathan no começo de Phantom Blood ou Joseph no início de Battle Tendency, eles tinham 20 e 19 anos respectivamente. As qualidades físicas desses personagens eram quase humanas. Claro, o fato de serem homens extremamente musculosos e altos com 1,95 m de altura. Graças a pertencerem à linhagem Joestar, eles tinham capacidades físicas acima da média, mas nada que fosse exagerado. Por outro lado, Jotaro, com notavelmente menos idade, nem sequer tendo atingido a maioridade, já possuía capacidades físicas com as quais podia enfrentar e superar facilmente qualquer usuário de stand experiente que aparecesse em seu caminho. Diferentemente de seus dois predecessores, que passaram por treinamentos rigorosos para atingir um nível excepcional. Agora observaremos Josuke, que tinha apenas 16 anos, sendo ainda mais novo que Jotaro. A chave aqui está no fato de que, enquanto em Josuke sim, era muito notório que ele ainda não era adulto. Além de ter uma grande estatura e blá blá blá, em Jotaro isso nunca aconteceu. Na verdade, ele sempre pareceu física e psicologicamente superior a todos. Não dá para comparar os vizinhos de Morio com as tropas de Dio. Claro, alguns moradores de cidade pequena com stand não eram tão ferozes quanto os mercenários de Dio. Independentemente dos stands serem melhores ou piores, Josuke derrotou o vilão Yoshikage Kira em sua parte. Nunca soube como se escreve, não se destacava no 1 contra 1 ou em suas habilidades de combate. Na verdade, era um assassino psicopata que se valia mais da astúcia e do sigilo para derrotar seus inimigos. Na verdade, fisicamente ele é o rival mais fraco. Se você me apertar, provavelmente qualquer um que esteja assistindo a este vídeo poderia enfrentar fisicamente o Akira, desde que ele não tenha seu stand disponível. Claro, não vou falar do Jono, porque esse cara ele tem uma mistura de genes no corpo que, sinceramente, é um caso muito isolado. Apesar de tudo, ele nunca se destacou por habilidades físicas ou mentais em combate, mas sim pelo poder do stand e pela ambição de realizar um sonho. Jotaro era diferente, como se tivesse sido criado para ser poderoso, e isso é estranho. Por que Araki faria um Gary Stu na terceira parte? Afinal, o Gary Stu estava mais na moda na época de Jonathan. Graças ao sucesso estrondoso e absoluto que foi Hokuto no Ken e os quadrinhos americanos, porque Jotaro era um Gary Stu. Jotaro se destacou tanto entre todos os outros JoJos porque sobre seus ombros recaiu todo o destino dos Joestar.
Vamos às provas. Vou dar dados que aparentemente não tem nada a ver, mas que ao adicionar um terceiro fazem bastante sentido. Primeiro, Jonathan juraria que o perseguirá mesmo após a morte, se preciso for. Sabemos que isso não foi de forma figurada, já que Jill e a linhagem Joestar ficaram unidos para sempre, de um jeito ou de outro, tornando a linhagem Joestar uma linhagem amaldiçoada, com, a princípio, a missão de ter Jill e evitar que seu destino de dominar o mundo se cumprisse, já que sim, esse sempre foi o destino de Jill. O universo sempre conspirou, dando-lhe repetidamente os meios para cumprir seu objetivo. Máscara de Pedra, stand invencível naqueles momentos e a tem um videogame, Wise of Heaven. Um modo ridiculamente poderoso, que eu sei que não é cânone, mas ajuda bastante no clima, o que estou comentando é irrelevante ser cânone ou não. Destino frustrado pela linhagem Joestar. Em segundo lugar, Jotaro antes da mudança de atitude. Pelo que Holly, a mãe de Jotaro, nos conta, sua atitude antes de mudar, entre aspas, era radicalmente diferente. Pode ser que isso seja uma bobagem da Holly, e que na verdade Jotaro sempre foi um rebelde sem causa. É possível. Na foto de Jotaro estudante, vários detalhes podem ser observados. O primeiro é que ele era fisicamente muito mais modesto do que o monstro em que se transformou pouco depois. Em um período muito curto, de no máximo 1 ou 2 anos, algo que me parece mais sobrenatural do que biológico. Além disso, observando seu rosto, seus traços e expressão eram bem mais amigáveis. Um estilo bastante gentil, semelhante ao de Josuke, se você quer saber minha opinião. Agora, o que a entre aspas mutação de Jotaro tem a ver com a maldição da linhagem Joestar? Muito simples. Jill brando, cedo ou tarde Jill voltaria, porque ele sempre volta. O Joestar tem a missão de pará-lo constantemente, já que não se pode deter Jill. De uma forma ou de outra, ele sempre estará presente no universo deste mangá. Isso explicaria a normalidade de Joseph quando jovem. Com noções de Ramon sim, mas se lembrarmos da cena no restaurante com Kessa, veremos que o nível de Ramon dele era bem básico. Joseph era diferente de Jotaro, pois Jill estava pronto para retornar ao mundo 2 gerações depois. Toda a vontade de Jonathan recaiu sobre Jotaro, embora eu não vá fazer a piada fácil de que Jonathan é o Star Platinum, apesar de ser verdade. Não é brincadeira. Toda a vontade dos Joestar explodiu em Jotaro aos seus 17 anos, dando a ele todas as qualidades que precisaria mais tarde para ser capaz de parar o homem mais perigoso deste mundo, um ser infernal e invencível com o destino de dominar o mundo, Jill. Há um detalhe que dá muita força a essa teoria, que é a mítica frase que Jotaro disse a Jill em sua luta. Quando Jotaro disse a Jill que no final, ambos tinham o mesmo tipo de stand. Todos viram isso como um golpe de roteiro típico dos Gary Steele no estilo do Jotaro, mas eu nunca vi dessa forma. Sempre houve algo que não se encaixava completamente, mas juntando todas as peças, finalmente consegui entender. A razão pela qual Jotaro tinha o Star Platinum era simples e clara, porque essa era a única forma dos Joestar pararem o Jill mais uma vez. E vocês vão dizer, mas Bilce, se Jotaro fosse o escolhido para vencer o Jill, não seria mais lógico ter dado um stand para ele? Que fosse um counter direto ao Zaguardo, não apenas algo parecido. Sim, pode ser que você tenha razão, mas o fato é que sempre a forma mais simples de vencer alguém sem possibilidade de falhar é ter as mesmas capacidades que ele, só que melhores. No começo da luta, Star Platinum parecia inferior a Zaguardo, mas conforme o confronto progredia, Star Platinum se adaptava a Zaguardo e se fortalecia. E não me refiro apenas à habilidade de parar o tempo. Inicialmente, Jotaro não era páreo para Jill em combate corpo a corpo, mas no final da luta. Star Platinum superou Zaguardo em força e resistência, pois no golpe final, enquanto Star Platinum só teve um punho danificado, Zaguardo foi totalmente destruído. Algo que não faz sentido, já que no início da luta as capacidades de Star Platinum eram inferiores, como o próprio Jill apontou. A conclusão que eu tiro é que Jotaro recebeu uma personalidade e um corpo incrivelmente fortes, quase sobrenaturais para a sua idade, de forma que ele fosse capaz de enfrentar Jill em corpo e mente, somado a um stand do mesmo tipo que o de Jill, que se bem utilizado pudesse superá-lo. Isso também explicaria por que Jotaro ficou notavelmente mais fraco a partir de Star Wars Crusaders, tanto fisicamente quanto em personalidade. Ele continuou sério, mas ficou bem mais suave, talvez por evolução do personagem? A personalidade sim, mas o poder dele não, definitivamente não. Não me digam que ele parou de treinar, isso é absurdo, ele nunca treinou para ficar mais forte. E posso te garantir que uma pessoa aos 28 anos está em sua máxima plenitude física, enquanto aos 17 ainda está em pleno desenvolvimento. Portanto, não faz sentido o Jotaro adulto ser pior que o adolescente, a não ser que apliquemos essa teoria. Após Jotaro cumprir seu papel de deter Jill, a vontade de Joestar se dissipou, deixando-o com a mesma quantidade que os outros membros da linhagem. Isso explicaria coerentemente o porquê de ele ter decaído tanto. Sei que a teoria terá alguns pontos fracos, mas vocês já sabem, quem assistiu ao meu vídeo falando sobre Giorno.
Eu gosto de procurar pelo em ovo e criar teorias malucas, mesmo que só façam sentido pra mim. Se eu esqueci de algo ou deixei algo de fora, vou me certificar de colocar no comentário fixado aqui embaixo na caixinha. Então já sabe, te convido a conferir se eu esqueci de algo e coloquei ali embaixo em forma de comentário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever para ser um Yu-Gi-Oh! De primeira classe. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais como Twitter e Discord. Confira meu canal de videogames, você vai adorar. Somos otakus, mas daqueles que tomam banho e têm vida social. E a gente se vê nos próximos vídeos, até a próxima!